Olá, eu sou a Elke, idealizadora da Amora Marketing, e você está ouvindo Marcas com Essência, o podcast para quem acredita que marca não é só estética, é identidade, verdade e presença. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar em um tema que, muitas vezes, é mal compreendido, o que é branding com essência e por que ele vai muito além do visual. Bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre um tema que, olha, parece simples na superfície, mas tem uma profundidade enorme: o branding. E mais especificamente, vamos mergulhar no que estão chamando de branding com essência. A ideia de que uma marca vai, ou pelo menos deveria ir, muito além do visual, sabe? Exatamente. Sair daquela camada mais óbvia, né? Isso. E para guiar essa nossa exploração, a gente está com um material bem legal aqui, um artigo da Amora Marketing, escrito pela Elke Ingrácia, e o texto defende muito bem porque essa identidade mais profunda da marca, essa tal essência, não é só um detalhezinho, é tipo o coração do negócio mesmo. É um pilar, né? Fundamental. Totalmente. Então, o nosso objetivo aqui é bem claro. E além do logo, das cores, sabe? Aquela ideia de que branding é só a parte bonita. A gente quer entender o que significa construir uma marca de verdade, sabe? Com base firme em missão, visão, valores. Ok, vamos desempacotar isso. Perfeito. E essa distinção é crucial, porque essa essência, essa identidade que vem de dentro, bem definida, ela acaba sendo um motor silencioso do negócio. A gente vai ver como ela influencia tudo, desde como a marca se conecta com as pessoas até a estratégia de mercado. É o que faz uma empresa, ter uma presença que marca mesmo. Ótimo ponto de partida. O artigo, então, começa justamente definindo o que é essa tal essência. É como se fosse a resposta mais sincera para a pergunta: quem a gente é de verdade como marca? E essa resposta se apoia em 3 coisas-chave, né? Isso. Missão, visão e valores. Exato. A missão, que é o que e o porquê da marca existir, o problema que ela resolve. A visão, que é para onde ela está olhando, onde quer chegar, né, o futuro. E os valores, que são tipo a bússola moral mesmo, os princípios que guiam tudo, cada decisão. E o fascinante aqui, sabe, é como essa clareza interna, ela não fica só dentro da empresa. Ela vaza. Ela transborda para fora. Quando a marca sabe quem ela é, o que defende, para onde vai, as ações, a comunicação, tudo ganha uma consistência, uma verdade que o público percebe. Mesmo que não saiba dizer exatamente o porquê, né? Exato. As pessoas sentem quando é autêntico. E isso é a base para construir confiança para qualquer relacionamento de verdade. O artigo traz uns exemplos ótimos para ilustrar isso. A Apple, por exemplo, é um clássico. Ninguém compra um iPhone só pensando no aparelho em si, né? O que está em jogo ali é a promessa de inovação, aquele design que é quase uma assinatura. A simplicidade na experiência. Isso! Uma experiência de uso que valoriza a simplicidade, a elegância. A essência da Apple está nessa mistura toda, que vai muito além do produto físico. E tem a Nike também. Outro exemplo forte. Eles não vendem só o tênis, a roupa. Não mesmo. A essência da Nike é superação, é desafiar limites. Aquele Just Do It resume tudo perfeitamente. E o artigo mostra como isso está em tudo que a marca faz. Na embalagem, nos patrocínios, a mensagem está lá o tempo todo. De fato. E esses exemplos mostram bem o poder dessa essência bem trabalhada, né? Permite vender mais que produto. Vende ideia, sentimento, aspiração. A essência cria essa conexão que vai além do preço da função. Se a gente conecta isso ao quadro geral do mercado, fica claro, é a essência que âncora a percepção de valor. Faz todo sentido. Uma marca forte não é só o que entrega, mas o que ela representa. E isso pesa muito na decisão de compra, na lealdade. E essa linha de raciocínio leva a gente pro ponto central do artigo. Por que essa essência é mais importante que um visual bacana? Aqui é onde fica realmente interessante. O primeiro ponto que o texto destaca é a construção de conexão emocional. A lógica é até simples, né? Pessoas se conectam com histórias, com propósitos, com valores que elas compartilham, muito mais do que com um logo bonito. Com certeza. Uma essência clara, autêntica, ela cria essa ponte emocional, e daí que vem a lealdade, os fãs da marca.
E essa dimensão emocional, nossa, ela é talvez um dos ativos mais subestimados e, ao mesmo tempo, mais poderosos hoje em dia. A gente vive numa era com tanta opção, tanto ruído, né? Muitas vezes, o que decide a compra não é só a lógica pura, mas um sentimento de identificação. Uhum. Isso conecta com necessidades humanas básicas. Pertencer, alinhar as escolhas com o que a gente acredita. Quando uma marca acerta essa sintonia, de forma genuína, ela não está só vendendo, ela está construindo confiança. Confiança, palavra-chave. É a matéria-prima de qualquer relação duradoura. Sem ela, tudo fica frágil, só transacional, né? Fácil de trocar. Bom, é fácil de copiar, né? Relativamente fácil, sim. Cores, fontes, estilo, dá para imitar. Mas a essência, a identidade única, o DNA da marca, isso é muito mais difícil. É impossível, talvez. O artigo até chama de vantagem competitiva inimitável. É o que faz a marca se destacar de verdade, mesmo com tanta concorrência. E essa questão da diferenciação é ainda mais crítica quando a gente pensa na saturação de muitos mercados hoje. É muita gente falando ao mesmo tempo. Como é que uma marca consegue não só ser vista, mas ser lembrada? E escolhida. A essência única funciona como um farol, sabe? Um sinalizador. Isso. Ela diz para o público certo, olha, a gente é diferente por isso e isso, a gente acredita nisso aqui e resolve seu problema desse jeito único. Mas isso levanta uma questão importante. Não basta só ter a essência. O desafio é conseguir comunicar essa singularidade de forma clara, consistente, para o público certo perceber e valorizar. Não adianta ser único se ninguém entender o porquê, né? Exato, senão fica perdido no meio do barulho. E você falou a palavra mágica aí, consistente. Isso nos leva direto para o terceiro ponto, consistência em todos os canais. O artigo argumenta que se o branding é só aquela camada superficial, visual, a experiência que a marca entrega pode ficar toda picotada, sabe? Fragmentada, né? Isso. Um post no Instagram tem um tom, o atendimento no telefone tem outro, o e-mail é diferente, vira uma bagunça. Mas quando tem uma essência clara, que todo mundo dentro da empresa conhece e vive, ela vira um guia. Um guia mestre. Exato. Todas as ações, toda a comunicação, todo ponto de contato com o cliente, tudo tem que refletir essa identidade. O resultado é uma experiência coesa, íntegra e muito mais confiável. O valor dessa consistência é imenso. E o risco do contrário também. Qualquer coisinha que soa fora do tom, sabe? Que destoa da personalidade da marca. Pode gerar ruído. Gera ruído, confusão e pode até minar a confiança que foi construída. A essência funciona como um manual de identidade vivo mesmo, que orienta todo mundo. Marketing, vendas, produto, atendimento. Todo mundo falando a mesma língua. Exato. Garante uma voz única. Isso solidifica a imagem da marca na cabeça das pessoas. E a falta disso, bom, pode ser bem prejudicial a longo prazo. E por último, o quarto pilar que o artigo traz para mostrar a importância da essência é a autenticidade e confiança. O texto toca num ponto que a gente sente na pele, né? O público hoje está mais informado, mais cético. Com um faro apurado para discurso vazio. Totalmente. Aquela maquiagem superficial, ela não convence mais tão fácil. As pessoas percebem quando a marca diz uma coisa e faz outra. Já um branding que nasce de uma essência genuína, ele transmite autenticidade. E essa autenticidade percebida é o ingrediente secreto para construir e manter a confiança. E como a gente já falou, confiança é a base de tudo. É uma mudança de paradigma importante, viu? A inteligência coletiva, a exigência do consumidor, transformou a autenticidade de um bônus, algo legal de ter, para quase um requisito básico. Uma expectativa central, né? Exatamente. As pessoas querem marcas transparentes sobre seus valores, que admitam erros, que mostrem um compromisso de verdade com o que falam. Nesse cenário, confiança vira a moeda mais valiosa mesmo. E ela só se conquista com ações consistentes, que provam que a essência não é só papo de marketing, mas a verdade da empresa. Qualquer deslize aí... O custo pode ser altíssimo para a reputação. Ok, então a importância da essência está super clara. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Como que uma empresa nova ou antiga pode construir ou talvez descobrir
essa identidade. O artigo dá umas pistas práticas e eu achei interessante essa ênfase no descobrir. Sugere que muitas vezes não é inventar do zero, mas trazer à tona o que já existe ali. É um trabalho de arqueologia interna, às vezes. Boa. E os passos que o artigo sugere são quase um mergulho introspectivo para a empresa. Primeiro, definir seus valores fundamentais. Quais são aqueles princípios que a empresa não abre mão de jeito nenhum? No que ela acredita lá no fundo. Os inegociáveis, né? Isso. Segundo, identificar seu propósito maior. Além de ganhar dinheiro, por que essa empresa existe? Qual a contribuição única dela para o mundo, para o nicho dela? Qual problema real ela quer resolver? O famoso porquê. Exato. O terceiro passo é conhecer a fundo o seu público e não só quem compra, mas entender as dores, os sonhos, as motivações mais profundas dessas pessoas, com quem essa marca quer conversar de verdade. A essência tem que ressoar com esse público. Tem que ter conexão. E por último, mas super importante, contar a sua história. As marcas, como as pessoas, têm jornadas, desafios, momentos de virada. Compartilhar essa história de forma autêntica humaniza a marca, cria conexão emocional. E esse processo todo, ele é muito estratégico. Não é só para fazer frase bonita para o site, sabe? Definir valores e propósito impacta a cultura da empresa, as decisões de produto, quem você contrata e, claro, o marketing. Afeta tudo. Tudo. E a ordem que o artigo sugere faz sentido. Começar pelo porquê, o propósito, e pelos princípios, os valores, antes de definir o quê e o como. Isso cria uma base muito mais sólida. E essa ligação da história da marca com a conexão emocional é direta. Histórias reais, com altos e baixos, prendem a gente e geram empatia. Mas olha, vale dizer, esse processo de descoberta pode ser desafiador, viu? Às vezes o que se descobre exige mudança, realinhamento. Não é só preencher um formulário. É um trabalho de base mesmo, né? Que exige coragem. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que tudo isso significa no final das contas? A mensagem principal que fica do artigo é: o visual atrai o olhar. Atrai. Pode ser a porta de entrada, mas o que segura, o que cria o laço forte, duradouro, é a essência, é a alma da marca. Perfeito. O artigo até finaliza com uma frase ótima. É a diferença entre ter uma marca e ser uma marca. E tem uma nota da autora, da Elke Mrasa, que eu achei bem pertinente. Essa clareza de essência desde o começo fortalece até o registro da marca, sabe? Dá uma identidade mais única e defensável. Exato. Então, a gente pode pensar nesse branding com essência não como uma despesa de marketing ou só uma moda, mas como um investimento estratégico. É longo prazo. É algo que precisa ser cultivado, vivido em todos os níveis da empresa. E quando isso acontece, o resultado vai além do lucro imediato. Constrói reputação, lealdade, engajamento do time, resiliência e um lugar importante na cabeça e no coração das pessoas. É um ativo intangível, mas, nossa, muito valioso. Resumindo então nossa análise de hoje, ficou bem claro que pensar em branding de forma estratégica é ir muito além da beleza, da estética. É preciso mergulhar fundo na identidade do negócio, valores, missão, propósito, para, a partir daí, construir conexões autênticas e que façam sentido para o público. É sobre ser e não só parecer. Exatamente. E para deixar uma última reflexão aqui para o pessoal que está ouvindo. O artigo foca bastante em construir essa essência para marcas novas, né? Mas isso me fez pensar nas empresas que já estão aí há tempos. Interessante. Como que uma marca com história, com décadas de mercado talvez, pode revisitar, reavaliar e quem sabe até evoluir a sua essência para continuar relevante num mundo que muda o tempo todo. Como equilibrar essa necessidade de se adaptar sem perder aquela identidade fundamental que a trouxe até aqui? É um desafio e tanto, né? Nossa, com certeza. Exige autoconhecimento, coragem e uma comunicação muito aberta com o público. Fica aí pra gente pensar.
Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está construindo uma marca com propósito. E se quiser ajuda para proteger ou posicionar a sua marca com essência, acesse amoramarketing.com.br. Até o próximo episódio.